E agradecer, e estou muito honrado pelo convite de toda a liderança, porque é pesado estar aqui, viu? Grandes homens de Deus passam por aqui e a gente vir para cá faz a gente ficar um pouquinho com medo, né? Mas a gente sabe que o Senhor vai colocar as palavras nas nossas bocas, o Senhor vai sondar aqui os nossos corações, o Senhor vai nos usar como instrumento, porque eu não sou digno, não sou capaz, nem muito menos merecedor, mas é tudo para o louvor da glória dele. Amém? Pode sentar. Eu sempre, quando estou em casa, que vou fazer minhas devocionais, eu aprendi uma coisa, lendo um livro de John MacArthur, que sempre quando a gente para em frente à palavra, a gente deve ter uma atitude que é de oração. E eu queria poder orar e queria que você pudesse orar comigo, pedindo o guia do Espírito Santo para as nossas vidas, para que ele possa nos moldar, nos confrontar, para que ele possa justamente fazer a obra que ele precisa fazer nos nossos corações. Amém? Vamos orar. Querido Deus e glorioso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor fez, pelas tuas misericórdias, Senhor Deus, que se renovam todas as manhãs nas nossas vidas. Muito obrigado pela nossa igreja Becar, muito obrigado pelos ministérios, muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida que o Senhor trouxe e ainda pode trazer, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos guia nesse momento de estudo, Senhor Deus, ser o nosso guia, Senhor. Coloca tuas palavras na minha boca, Senhor Deus, para que eu possa ser usado como um instrumento do Senhor na vida da tua igreja amada. Em nome de Jesus, Senhor Deus, mortifica toda a nossa carne, Senhor Deus. Vai retirando tudo que não vem de ti, Senhor Deus. Toda a obra da carne, Senhor Deus. E faz com que somente o fruto do teu Espírito, Senhor Deus, esteja aqui em cima. É o que desde já eu te peço, Senhor Deus, e já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Hoje, gente, queria refletir um pouco sobre a proteção que a gente deve dar ao nosso núcleo, o nosso núcleo interno. Uns gostam de chamar de alma, eu gosto de chamar de coração, que eu acho mais bonitinho. E esse dispositivo, que é a nossa central de comando, ele é o centro das nossas emoções, ele é o centro das nossas vontades, ele é o centro do nosso intelecto e é responsável por ser a fonte das nossas escolhas. E a nossa vida é um constante processo de tomada de decisões. Hoje mesmo, para eu vir para cá, eu perguntei a Elise a roupa que eu devia vir. A gente pergunta o que a gente vai comer, né? Quando a gente sai daqui, o que vai lanchar. E aí a vida da gente é assim, é feita de tomadas de decisões, em todas as áreas. Mas esse ato começa em nossa mente, justamente no dispositivo chamado coração. E a Bíblia nos ensina em Provérbios 4:23 que, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, o coração é o nosso ponto de partida, é também o nosso ponto de chegada. Certa vez, os fariseus e os escribas se juntaram a Jesus e perguntaram: Jesus, por que os teus discípulos não lavam a mão quando vai comer? E aí Jesus falou: hipócritas, vocês me honram com seus lábios, mas o coração está longe de mim. E Jesus vai falando, e quando chega lá no versículo 21 ao 23, ele fala: do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E Provérbios 24:19 vai dizer que, assim como a água reflete o nosso rosto, o nosso coração reflete quem somos nós. Então, o nosso coração vai falar muito a respeito de quem somos nós.
Então, dessa forma, a Bíblia nos ensina que o nosso coração é o centro da nossa razão, das nossas emoções. Ele é volitivo, ele tem vontade, tem desejos, tem preferências. Mas você, quais suas preferências? Você tem preferido o fruto do Espírito ou as obras da carne? E tem um agravante aqui. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E esse mundo está militando contra a presença de Deus e a pregação do Evangelho. Então, existem conceitos no mundo plantados por Satanás que se estabelecem numa conversa nossa com o mundo. E acaba trazendo para dentro de nós essas informações. Sejam elas por uma pessoa, por uma propaganda, por músicas, conceitos ideológicos. É uma verdadeira semente do mal. E essa semente, ela entra em nós como um pensamento maligno simples. Pelo simples fato de nos relacionarmos com o mundo. E quando esses pensamentos entram em nós, eles encontram parte da nossa natureza caída chamada carne. E a carne deseja aquilo que é mundano, ou seja, aquilo que é contrário ao Espírito. E se no nosso coração a carne encontrar um solo arável, adubado, é aí onde mora o perigo e o problema. Então, meus irmãos, na prática, como isso acontece? A gente estava aqui na rádio naquele dia, a gente falou um pouquinho da psicanálise, né? E eu vou utilizar esse mesmo exemplo. Quando nós vamos tomar uma decisão, nós estamos frente de dois processos que acontecem na nossa mente. O primeiro processo é o próprio ato de decidir. Você decide. Se você não decidir, você procrastina, adia, mas já é uma decisão. E o segundo fato é a própria tomada da decisão, que é onde você vai pegar a sua matéria-prima para tomar a sua decisão. Então vamos lá, nós vamos tomar uma decisão, decido ou não? E aí, a matéria-prima vem de onde? Do nosso coração. E aí, essa matéria-prima é justamente o tema aqui da noite, que eu quero falar sobre como proteger essa matéria-prima. A gente, quando está no trânsito, por exemplo, recebe uma fechada de um ônibus, e aí? A gente vai usar o fruto do Espírito, o amor, a paz, a mansidão, ou a gente vai usar a ira, a discórdia, que é fruto da carne? E, enfim, no nosso trabalho, quando a gente se depara com algumas pessoas falando mal da gente, a gente vai ter mansidão e paciência, ou a gente vai estar fazendo dissensão e facção, que é obra da carne? Então, perceba como nós precisamos cultivar a matéria-prima que está no nosso coração, que é o centro das nossas decisões. O que quero dizer com isso é que o nosso propósito de vida cristão deve ser a busca por uma matéria-prima cada vez mais aprimorada. Aquilo que temos como base para as nossas decisões sejam cada vez mais puras, não contaminadas, como Sarinha pregou aqui, de acordo com a palavra de Deus, para que nós reflita Cristo na nossa vida. E hoje quero, pela graça de Deus, compartilhar o que o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre atitudes que não podemos deixar de praticar, para que possamos cada vez mais estar com o coração limpo, para que seja uma boa terra para o Espírito Santo fazer a sua obra em nossa vida. Amém? E aí eu queria compartilhar aqui 4 atitudes que a gente deve fazer para cultivar um bom solo no nosso coração, um solo que vai ser terreno para que o Espírito Santo possa plantar. O primeiro, eu queria que vocês abrissem o texto, Efésios 5, Efésios capítulo 5. Todos acharam? Amém? O amém foi fraco, acho que estão procurando ainda. Efésios 5, versículo 18 e 19.
A palavra de Deus diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que eu aprendo com isso aqui? Que, como Paulo está falando aqui, quero que você preste atenção no texto. Ele fala: quer se encher do Espírito Santo? Fale entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem, louvem de coração ao Senhor e dê graças a Deus Pai por todas as coisas. Então, meu irmão, o louvor e gratidão a Deus nos enche do Espírito Santo. O louvor e gratidão faz parte do processo de adoração a Deus. Quanto mais cheios do Espírito Santo, menos satisfaremos os desejos da carne. E aí você pergunta: oxe, Jorge, mas louvor e adoração não é a mesma coisa, não? Aí a palavra de Deus vai nos mostrar que não. Porque o louvor é aclamar ao Senhor. O louvor é engrandecê-lo, é exaltar, é por aquilo que Ele faz. E a adoração? A adoração é por quem Ele é. Senhor de tudo. Então, na verdade, o louvor é uma ferramenta, mas a adoração é um estilo de vida. É uma vida rendida aos pés do Senhor. E Ele nos ensina aqui em Efésios que, ó crente, tu quer se encher do Espírito Santo? Canta salmo, canta hino, cânticos espirituais, louva de coração ao Senhor. Então, eu quero dizer, meu irmão, que quando nós adoramos a Deus através do louvor, trazemos Ele para dentro de nós, para dentro do nosso coração. Nós adoramos ao Senhor porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. E Salmo 22, no versículo 3, vai dizer que Deus habita em meio aos louvores. Então, quando a gente louva, nós conhecemos o Senhor. O Senhor fala conosco. O Senhor ministra aos nossos corações. Creio que muitos aqui já foram visitados pelo Senhor, escutando uma música, recebendo o refrigério de uma alma, recebendo o refrigério da alma. E isso é o Senhor habitando no meio do louvor. Davi, quando tocava sua harpa, ele expulsava o espírito maligno da vida de Saul. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, ele louvava. E aí, as cadeias se quebraram, correntes desamarraram, e aí eles foram libertos. E o que é que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que o louvor é libertador. Então, não deixe de louvar o Senhor, não. É uma das primeiras disciplinas espirituais que nós cristãos temos que ter para proteger o nosso núcleo, o nosso coração desse mundo que jaz do maligno, porque nós cultivamos um bom solo quando nós louvamos ao Senhor. Então, meus irmãos, o que eu quero falar aqui é que vamos louvar, cantar, exaltar, sejamos gratos em tudo. Dessa forma, vamos estar liberando espaço no nosso coração e cultivando sempre um solo fértil para o Senhor possa fazer a sua obra nos nossos corações. Segunda disciplina aqui que eu vejo como importante para a gente manter o nosso coração, vamos dizer, blindado por este mundo que jaz do maligno, é ler e meditar na palavra de Deus. Quanto mais meditarmos na palavra de Deus, mais o nosso coração se purifica e, consequentemente, teremos decisões, aquela matéria-prima, segundo a vontade de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Ela penetra até a divisão de alma e espírito, e ela julga as intenções dos nossos corações, dos pensamentos dos nossos corações. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que
se a gente quer mudança de verdade em nossa vida, a gente precisa ler a palavra de Deus. Porque ela é a única arma disponível para chegar ao nosso coração. Psicologia não chega, psicanálise não chega. Eles podem até mudar comportamento, mas a moralidade, aquela ética que Cristo pede de nós, não consegue. Porque o nosso caráter está lá dentro do nosso coração, lá no nosso núcleo, e ele só é acessível por Deus. Então, meus irmãos, precisamos ler a palavra de Deus. Ela nos molda, ela nos confronta, ela penetra no mais profundo do nosso ser e torna nossos pensamentos cada vez mais verdadeiros, iguais àquele que o Senhor quer para nós. Amém? Meus irmãos, a Bíblia é necessária para que a gente possa conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Através da Escritura, Deus nos revela muitas verdades sobre si mesmo, como o seu caráter, o seu eterno poder, sobre nós mesmos e sobre o universo que Ele criou. O verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a conhecer nós mesmos. Só saberemos quem nós somos quando conhecermos quem Deus é, porque Ele é o nosso Criador. Então nós só teremos a consciência de quem Deus é a partir do momento que nós nos achegarmos a Ele. E quando nós nos enxergamos a Ele, aí nós temos a consciência de quem nós somos, porque Ele tem todo o manual de instrução de como nós devemos nos comportar, nos mover, como nós devemos viver como cristãos. E quinta-feira eu estava conversando com alguns amigos e a gente até compartilhou o texto de Isaías 6. A nossa irmã Gel, a gente estava conversando justamente sobre esse texto e eu achei fantástico e fiquei meditando nele de quinta para cá. E aí esse texto vai justamente falar isso que a gente estava falando, porque Isaías sabia que ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de povo de lábios impuros, mas ele viu a Deus. E quando ele viu a Deus, ele, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Então, Deus se revelou para Isaías. Quando Isaías viu a Deus, Isaías teve a consciência de como eu sou pecador, Pai. Ai de mim que sou pobre de espírito. Ai de mim que tenho essa natureza pecaminosa. Como nós precisamos do Senhor para nos santificar. E Ele tem essa consciência, Ele tem esse arrependimento, e Ele tem o entendimento do chamado. Porque Ele fala: Senhor, envia a mim, estou aqui. E aí, muito hoje tem se falado sobre identidade, sobre qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. Meus irmãos, quer conhecer o seu chamado? Se chegue a Deus. Porque quando você se chega a Deus, você reconhece quem Deus é, você tem a consciência de quem você é, e você entende qual é a sua vocação e o seu chamado, o seu propósito de vida que Deus quer que você viva. Então, enquanto não entregarmos o nosso coração por inteiro a Deus, nunca entenderemos quem somos e qual o nosso propósito. Nós não conhecemos o nosso próprio coração, isso é fato. Davi fala lá no Salmo 19, no versículo 12, e fala: Senhor, me perdoa dos pecados que eu nem conheço. Salmo 139, no versículo 23 a 24, Davi vai: Senhor, sonda o meu coração, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algo que te desagrada e me conduz pelo caminho da eternidade. Então, até nós não conhecemos esse dispositivo, que é o nosso centro, que é o nosso núcleo. E como o pastor Pedro pregou aqui na quarta, a fé, ela vem por se ouvir justamente essa mensagem. E para nós nos protegermos o nosso coração desse mundo que jaz do maligno, nós precisamos usar justamente o escudo da fé. Nós precisamos usar o capacete da salvação para proteger os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa mente, dessas ideologias satânicas que vivem
por aí afora. Então, se necessário também, usemos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ela é nossa arma de defesa e também nossa arma de ataque. Então, precisamos louvar ao Senhor para cultivar um bom solo no nosso coração. Precisamos ler a palavra para aumentar a nossa fé, para nos proteger, atacar se necessário, conhecermos a Deus, o nosso chamado, os nossos propósitos. E precisamos orar. A oração está diretamente ligada ao nosso coração. Queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 63. Todos acharam, amém? Versículo 1. Davi fala o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Davi faz um comparativo aqui com o deserto, que ele necessita do Senhor, assim como o homem necessita de água no deserto, né? Então, isso nos mostra que o nosso coração, ele tem carência por Deus. Quando nós oramos, nós usamos a nossa razão, pois é um processo consciente da nossa mente. Usamos nossa emoção, pois é um ato de lamento pelo pecado e alegria pela misericórdia do Senhor. E também usamos nossa vontade, porque quando nós oramos, exige fé da nossa parte, exige dependência, exige submissão da nossa vontade à vontade do Senhor. Então, isso gera em nós uma fé genuína, que produz obediência e submissão do eu humano à vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, a oração está diretamente relacionada ao nosso coração. Ela envolve razão, ela envolve nossos sentimentos, ela envolve a nossa vontade. Meus irmãos, a oração é Deus em nós. A oração gera comunhão com Deus, que vai gerando cada vez mais dependência, que vai gerando cada vez mais relacionamento, que vai gerando cada vez mais intimidade, e isso abre caminho para recebermos mais de Deus em nosso coração. É como um amigo, que quanto mais nós conversamos, mais descobrimos pontos em comum e vamos criando afinidade. É como um ferro afia o ferro. Um amigo, através de um amigo, é moldado, é direcionado pelaquilo que é a vontade dele para a nossa vida. Então nós fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Como o pastor Taleco falou aqui, a queda do homem, a desobediência no Éden, ela acabou fazendo com que nós perdêssemos esse relacionamento ideal. Mas Jesus, através do seu sacrifício, ele mudou a situação. Ele tornou propícia a nossa relação com Deus. Ele rasgou o véu de cima a baixo. Ele nos deu um novo e vivo caminho. Ele nos deu a oportunidade de acesso diretamente a Deus. Então, meus irmãos, quando oramos, o Senhor é o nosso objetivo de alcance. Mas perceba que Ele não sai de dentro de nós, e o caminho que nos faz percorrer é Deus. É Deus Pai que recebe a nossa oração, Deus Filho que nos conduz, e Deus Espírito Santo que nos impele dentro de nós a orarmos. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele fala conosco através de gemidos inexprimíveis. É isso que a palavra de Deus diz.
Então, quando nós oramos, nós nos apresentamos face a face com o Senhor. Então, vamos aproveitar hoje esse livre acesso que nós temos. Vamos aproveitar, meus irmãos. A gente não precisa mais de sacerdote para nos levar às presenças do Senhor. Romanos 5 fala que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,10 vai dizer que quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Romanos 5,11 vai dizer que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, o pecado nos afastou do Senhor, mas Ele proveu o Filho dele naquela cruz para poder tornar propício a nossa comunicação com Ele, a nossa relação com Ele. E nós não devemos fazer pouco caso disso. Nós devemos estar cada vez face a face com Ele. Jesus nos ensina a entrar no nosso quarto, fechar a porta, nos deleitar na sua presença. Só Jesus tem vida para o nosso coração. Afinal, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, ao não ser por Ele. Deixa eu confessar uma coisa. Eu não sei vocês, mas a vida corrida, plantão aqui, plantão lá, às vezes a gente dorme sem orar. E eu confesso que às vezes me cai um arrependimento, às vezes me cai um senso de culpa, quando eu passo o dia correndo e não leio a palavra de Deus. Isso gera dentro de nós um senso de culpa. Não sei se com vocês são assim, mas comigo particularmente é. E sabe o que isso significa? Que o Senhor tem preferências e propósitos na nossa relação com Ele. Isso nos mostra como o nosso coração tem sede de Deus. Isso nos mostra a nossa natureza pecaminosa, que é totalmente dependente dEle. Isso nos mostra que o nosso coração é a nossa central de adoração, que precisamos adorar a Ele. Então, vamos orar, meus irmãos. Vamos encerrar o dia não sem orar. Vamos começar o dia orando, agradecendo pelas misericórdias do Senhor que se renovaram em nossas vidas, pelo ar que respiramos, pela casa em que moramos, pelo carro que possuímos, pelo cartãozinho bem legal que temos para andar. Então, sejamos gratos ao Senhor por tudo. E se isso te incomodou, é porque Ele quer se relacionar com você também. Ele quer fazer transformação no seu coração essa noite. Então, não endureçamos os nossos corações. E não deixe a chance da sua vida passar hoje à noite. E a quarta e última atitude que nós devemos tomar para estar blindando o nosso coração desse mundo que jaz do maligno, preparando uma matéria-prima boa para as nossas decisões, é o jejum. Joel 2, do verso 12 a 13, vai dizer: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Então, o jejum não é um fim em si mesmo, mas é um preparo disciplinado para a vida. O ato de jejuar serve como um processo de humilhação e purificação diante de Deus. O princípio é levar o indivíduo a preocupar-se tanto com a condição espiritual, que a condição física fica em segundo plano. O Senhor, gente, quer mais de nós.
o Senhor espera mais de nós. Quando eu falo mais, não é que você tem que dar o que Thales e Sheilinha dão, ou que o pastor Pedro dá. Mas quando eu falo mais, é dar o nosso melhor, é dar o nosso coração por inteiro ao Senhor. Afinal de contas, o nosso coração é a nossa central de adoração a Deus. Tiago 4,10 vai nos dizer que humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Mateus 5,3, Jesus vai dizer que bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Meus irmãos, se formos humildes e nos humilharmos diante da mão poderosa de Deus, veremos que vai ficar bem mais fácil as nossas lutas, porque o fardo dele é leve. E vai ficar bem mais fácil a gente resistir aos impulsos e desejos da nossa carne. E aos poucos, prevalecendo o fruto do Espírito na minha e na sua vida. Vai ser fácil? Vai ser não. Quem prega facilidade é a teologia da prosperidade. Quem prega facilidade é a picaretagem. A gente prega um evangelho genuíno, que leva vida aos mortos, que leva liberdade ao cativo. Amém? Um evangelho que traz perdão para quem estava condenado. Esse é o evangelho genuíno. É um evangelho de João Batista, um evangelho de arrependimento. É um evangelho de mudança de mente. É um evangelho de metanoia. Esse é o evangelho que o Senhor quer que nós praticamos e busquemos. Mas eu te garanto uma coisa. Aos poucos que nós vamos praticando essas disciplinas, protegendo o nosso coração, o Senhor vai nos deixando experimentar a liberdade daquilo que nos prende e nos entristece. Afinal de contas, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza, é o que Paulo fala. E eu lhe pergunto, sabendo de tudo que nos rodeia, sabemos também que precisamos limpar o nosso coração e ter uma matéria-prima cada vez mais pura e menos contaminada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, meus irmãos. Seria doloroso para você jejuar pelo menos uma vez na semana? Não responda, vai ter o pastor Pedro. Se sim, talvez o Deus não esteja no centro da sua vida. E isso é antropocentrismo, é o homem no centro. E isso incorre num pecado que podemos chamar de idolatria. É colocar algo que não Deus como prioridade. Ah, Jorge, para mim não é doloroso não. Se não é doloroso para tu, tu pratica? Ah, Jorge, eu pratico. Glória a Deus. Continue praticando, porque essa é nossa obrigação como servos. Se não pratica, eu vejo que vale a pena repensar a possibilidade de praticarmos. Jejuar é uma escolha por Deus e contra a carne. Quando nós jejuamos, fazendo uma escolha consciente interior, e isso nos ajuda nas diversas decisões exteriores. A gente vai limpando a nossa matéria-prima, ficando cada vez mais pura, menos contaminada. E quanto mais nós mortificarmos a nossa carne e os nossos impulsos, mais o poder de Deus, ele flui na minha e na sua vida. E por que falo isso? Porque estamos sendo bombardeados de todos os lados. Esses bombardeios acabam afetando a nossa matéria-prima do nosso coração, que é o nosso núcleo. O centro de comando
responsável pelas nossas escolhas. É o consumismo de um lado, a imoralidade sexual do outro, as redes sociais, as propagandas que querem dizer qual é o nosso padrão alimentar, nosso padrão de roupa, o nosso padrão de andarmos. E nós vamos sendo contaminados à medida que nós simplesmente acordamos. Porque o nosso coração, ele é ponto de partida, mas também ponto de chegada. Então, Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios 4 que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. E aí, eu pensando aqui sobre a questão das redes sociais, a gente chegou a comentar aqui no programa da rádio como é nocivo esse comportamento secular, cada vez mais entrando em decadência moral, fazendo com que o eu do homem se torne cada vez mais autônomo e menos dependente do Senhor. Um exemplo disso, eu estava meditando esses dias. Eu não tenho Instagram, mas de vez em quando eu pego o da Elisa para olhar um pouquinho. E eu fico pensando a quantidade de coisas que ficam postadas. E aí eu fico pensando, quando nós postamos, talvez você vá olhar quantas curtidas você tem. Talvez você até, não, Jorge, mas eu posto frases bíblicas. Eu coloco lá no grupo da EBD, do Happy Hour, dos meus amigos da faculdade, mensagens bíblicas. Mas tu tem ido olhar quantas pessoas têm dado amém? Tu tem ido olhar quantas curtidas e visualizações tu tem nas fotos? Porque se sim, a gente vê que a nossa satisfação não está em Deus. A nossa satisfação está no nosso eu interior, que sente prazer naquilo que é da carne. E um simples fato de postar uma foto, como isso pode mostrar como o nosso coração pode estar contaminado. E Paulo vai nos falar lá em Romanos 12, que nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Hoje o mundo vive totalmente autônomo a Deus. O que impera é a autonomia do eu humano e acaba transformando Deus em um amuleto. Não mais no Deus criador, fonte de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, mas um Deus que foi feito para me servir. Me chego a Deus somente para pedir. Chego a Deus simplesmente quando eu estou passando por dificuldade. E esse não é o evangelho genuíno que o Senhor espera de nós, meus irmãos. Esse não é o evangelho genuíno. Meus irmãos, um exemplo que vi aqui é o próprio filho mais novo, o filho pródigo. Ele mata o Senhor Deus, no caso o pai, que significa Deus na parábola. Ele pede a sua herança, vai embora para gastar como bem entender. E aí ele vai passando por um processo de caída moral. Ele se tornou tão autônomo ao pai que vai caindo e caindo, declinando moralmente, a ponto de trabalhar com porcos. Se a gente for parar na história e ver o contexto judaico, a gente vai ver que para um judeu, se chegar perto de um animal contaminado, era totalmente irreal. E ele, mesmo tendo a sua cultura, ele se chega para trabalhar com os porcos. E pior, declina moralmente mais ainda, a ponto de querer comer a comida dos porcos. E aí, quando ele tem a noção
Preferia estar com meu pai, trabalhando, tendo uma boa refeição. E o mundo tem se tornado isso, cada vez mais autônomo, decadência moral. Estava comentando com os amigos, com o João, com a Elísia na quarta. Um exemplo eu vi uma reportagem na Isto É, do dia 14 de janeiro desse ano. A Argentina entrou em vigor a lei do aborto. A partir o feto até 14 semanas, lá agora já se está permitido fazer aborto. E como o mundo tenta tirar as nossas culpas, porque um brasileiro que queira fazer, aqui é crime. Mas se eu passar a fronteirazinha, até 14 semanas, tá beleza. Então eu não quero saber de Deus, eu quero saber do meu eu. E aí, isso é o início? Não. Começa na década de 60, com o movimento hippie, com o movimento de liberalismo sexual, a liberdade, você pode fazer o que você quiser, você é livre. E a gente vê cada vez o mundo declinando moralmente. E o Senhor quer nos usar para mostrarmos que somos resposta para esse mundo. Amém? Então, quando Jesus fala lá em João 15 sobre a videira verdadeira, saibamos que precisamos estar conectados nele para dar frutos. E o fruto não alimenta ele próprio. O fruto é fonte de vida. Ele é plantado, regado, cresce, reproduz e assim vai desempenhando o seu papel biológico. Então, o Senhor quer isso. O Senhor quer nos usar como fruto. Ele quer que nós estejamos conectados nele, para que nossa vida possa dar fruto lá no nosso trabalho, no hospital, no posto de combustível, no restaurante, na academia, na faculdade, enfim, em tudo. Em tudo. Mas precisamos estar conectados a Ele. Proteger o nosso coração. Proteger dessa contaminação secular que tem cada vez entrado dentro da igreja brasileira. A gente vê uma igreja brasileira grande. Se a gente parar aqui na Fernandes Lima, várias igrejas evangélicas. E a realidade brasileira não muda. Os índices de corrupção é o mesmo. Os índices de violência é o mesmo. O uso de drogas estão aumentando. Então, precisamos ser resposta do Senhor. Amém?